Hoje vamos receber aqui o historiador Fernando Horta, que já deve estar aqui na sala virtual conosco. Fernando Horta, o que aconteceu ontem nesse país, Fernando Horta? Foi a bala de prata que não deu certo? Foi a facada que falhou? Explica pra gente, que eu estou muito curioso para saber como é que você viu esse episódio aí do Roberto Jefferson. Seja bem-vindo, meu querido amigo Fernando. Tudo bom, Conde? Um grande abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo na TVT, nas redes sociais, quem está tentando entender essa semana que começa com uma semana do crime, né? E se preparem, porque os próximos dias não serão mais fáceis, não. Essa é a última semana que Jair Bolsonaro tem para tentar reverter uma derrota como ele sofreu no primeiro turno por 6 milhões de votos. As pesquisas mostram, ou pelo menos as pesquisas que nós temos acesso mostram, que ele não está sendo bem sucedido nisso. E acaba que grande parte dos seus apoiadores começam a tentar ações translocadas aqui e acolá, no sentido de fazerem com que o seu mito, né, consiga efetivamente ser eleito. E aí nós vamos esperar isso ao longo da semana. Todas essas ações, nós temos que entender, são todas esperadas por Jair Bolsonaro, são todas incitadas por Jair Bolsonaro, embora não sejam comandadas por Jair Bolsonaro. A ação de ontem no Roberto Jefferson claramente não foi. Se Jair Bolsonaro pudesse ter escolhido, jamais teria apoiado o que aconteceu, porque coloca o Jair Bolsonaro numa situação que nós, nas campanhas, tínhamos tido dificuldade de colocar, ou seja, numa situação de contradição. Eu que acompanho os grupos bolsonaristas em WhatsApp e Telegram, pela primeira vez na campanha, eles estão em completo parafuso, eles não sabem efetivamente o que fazer. Uma parte defende que a radicalização tinha que ter acontecido já de imediato e que Roberto Jefferson teria dado essa senha para essa radicalização, e uma outra parte diz que não, porque se perderia o voto dos conservadores moderados, como eles chamam, né, e que esses votos seriam essenciais para tentar a inversão no segundo turno, que Jair Bolsonaro tanto precisa. O fato é que Jair Bolsonaro ficou numa sinuca de bico. Se ele apoia efetivamente Jair Bolsonaro, se ele apoia efetivamente Roberto Jefferson, ele acaba perdendo o apoio desses conservadores moderados, como ele diz, e acho que freia qualquer tipo de possibilidade de ascensão que ele tivesse. Se ele larga Roberto Jefferson na estrada, como ele fez ontem na entrevista dele, ele acaba se incompatibilizando com uma parte mais radical do bolsonarismo, que já está, vamos dizer assim, um pouco revoltada por Jair Bolsonaro não ter, durante seus 4 anos, efetivado o golpe, o fechamento do STF e tudo mais. Por incrível que pareça, Conde, tem gente que acha Jair Bolsonaro brando. Acha Jair Bolsonaro brando? A Folha de São Paulo que gosta desse adjetivo, né? Desde a dita branda, né? Luiz Fernando Castelo Branco Rebelo Horta. Esse é o nome todo do Fernando Horta, vocês sabiam? Me diz uma coisa, Horta. Poderia ter havido uma tragédia ontem ali. Se a polícia respondesse, né, como costuma responder, né? A polícia que recebe tiro, ela responde com tiro, né? Poderia ter havido uma tragédia, poderia ter morrido o próprio Jefferson, outras pessoas, e aí a eleição, aí seria um tumulto geral. Minha pergunta é o seguinte: isso foi de caso pensado, esse processo? Parece que o Jefferson tinha informação privilegiada. Sábado avisaram ele que teria uma operação da polícia ontem na casa dele. É mais um daqueles, né, eventos para tumultuar as eleições? E se sim, deu errado? Certamente é um evento para tumultuar as eleições. Não acho que esse planejamento tenha partido de dentro da campanha de Jair Bolsonaro. Acho que partiu muito mais de um estrelismo do Roberto Jefferson, misturado com um sentimento de martirização que de alguma forma o fascismo sempre precisa, né? E ele acreditou que esse seria o momento, né? Aguardar os policiais então armados, como aconteceria. Eu só acho que nós poderíamos inverter, né, Conde? A gente poderia mandar, sempre que um policial precisar responder a um chamado numa favela, mandar esses policiais que foram lá educadamente,
de forma civilizada, levaram 20 tiros, 2 granadas na cabeça e ainda assim não reagiram. Quer dizer, é um exemplo de calma, um exemplo de conduta, um exemplo de ação policial. Nós podemos pegar esses policiais para que eles atendam às ocorrências nas favelas e pegar os policiais que estão na favela, para os quais às vezes até um guarda-chuva é confundido com uma arma, especialmente se estiver na mão de uma pessoa negra, pegar esses policiais e ter levado lá para fazer a prisão do Roberto Jefferson. A história do Brasil seria outra, completamente diferente. Deu errado? Acho que não deu errado, acho que o objetivo era esse mesmo, o objetivo era tentar modificar, alterar efetivamente o plano da eleição. O que o Jair Bolsonaro não... Aliás, o que os militantes bolsonaristas não contavam é que Jair Bolsonaro fosse pipocar. Porque é isso que aconteceu. Jair Bolsonaro, ao invés de ou se manter distante disso, ou então apoiar Roberto Jefferson, Jair Bolsonaro fez o que tinha feito com a Sarah Winter, o que tinha feito com diversos outros apoiadores e jogou esses caras na estrada. Isso não pegou nada bem para a militância de Jair Bolsonaro, isso pode esfriar, inclusive, o plano B do bolsonarismo, que é, ao perder as eleições, iniciar uma movimentação de massa no Brasil para tentar melar o resultado. Ou seja, Jair Bolsonaro, colocado numa situação de contradição, respondeu muito mal, Conde, muito mal, e eu penso que talvez essa tenha sido a última pá de cal nesse caixão.